Olá, você está no Hot Channel, a Web TV da Rocha Eterna olá, você está no Hot Channel, a Web TV da Rocha Eterna, e este é o Pergunte ao Pastor. E nós vamos responder uma pergunta do pastor Gilberto aqui da Rocha e Miguel, marido da Marlene. E o Gilberto ele pergunta algo, na verdade ele pede para explicar algo que muitos que creem, por exemplo, no Espiritismo, dizem que Jesus ele não ressuscitou, que Jesus não teria ressuscitado, que o corpo de Jesus após a ressurreição é um corpo espiritual, um fluido. E nós temos vários textos da Bíblia que afirmam claramente que Jesus ele ressuscitou em carne e osso. E qual a razão de alguns não crerem de uma ressurreição corporal de Jesus? Existe, por exemplo, uma influência na história que se chama de gnosticismo. Gnosticismo vem de uma palavra grega que é gnose, conhecimento, e seria um suposto conhecimento oculto, secreto, para alguns poucos iniciados, né? Os gnósticos. E isso tudo tem origem na cultura grega. E dentro da cultura grega há uma forte influência, principalmente de Platão, o filósofo, de rejeitar, de considerar a matéria má. Então tudo que é material é mal. O próprio ser humano, na verdade, ele, enquanto está no seu corpo, na cabeça de Platão e em geral de muitos filósofos da cultura grega, estar no corpo é estar numa prisão. Quando a pessoa morre, ou no estado anterior, né, segundo essa filosofia, ainda a pessoa em espírito ela estava livre, e esse mundo material é uma distorção, esse mundo material é mal. Então tudo que se refere à matéria, incluindo aí carne e osso, né, o corpo humano, é mal também. Mas a Bíblia afirma o contrário. A Bíblia afirma que o corpo, a alma e o espírito foram criados por Deus, e Jesus ele tinha que ressuscitar, né, fisicamente, quer dizer, o corpo saiu do túmulo, porque o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido era a morte, e a morte entrou na experiência humana por causa do pecado. Então, se Jesus veio resolver o pecado e todas as suas consequências, né? O pecado que separa o homem de Deus, e nos perdoando, né? Nos religando a Deus, e também ele veio solucionar todas as consequências do pecado. Uma das consequências é a morte física. E se lá no plano original do Senhor Deus ele criou o homem espírito, o homem corpo, e a gente lê lá em Gênesis que ele tira o corpo do homem do pó da terra, né? Dentro desse plano perfeito o corpo estava incluído, não é? Na restauração do segundo Adão, do último homem, como Paulo chama Jesus, o corpo, né, também teria que ser resgatado, salvo, trazido de volta, restaurado o plano original do Senhor. E há alguns textos aqui, por exemplo, quando Jesus ressuscita, eu quero ler para você.
Por exemplo, Lucas 24, 37, você vai encontrar o seguinte registro. Jesus aparece após a sua ressurreição, né, no domingo da ressurreição, e ele aparece lá naquela sala, naquele cenáculo, onde os discípulos estavam escondidos com medo. E diz o verso 37 o seguinte: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles acharam, quando Jesus aparece, as portas fechadas, a janela fechada, né? Ele aparece simplesmente, ele passa pelas paredes e se apresenta aos discípulos. Ele diz assim: paz seja convosco. A Bíblia diz que os discípulos achavam que aí seria um espírito. E aí diz aqui o verso 38: e ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Aí ele mostra o corpo dele. Ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E aí Jesus vai explicando, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Então você vê o próprio Senhor Jesus se apresentando e mostrando que não era um espírito só, né? Ele estava lá em carne e osso também. Você encontra isso também na passagem lá do capítulo 20 do Evangelho de João. Tomé tinha faltado no culto. Tomé não estava na primeira vez que Jesus apareceu ressuscitado aos discípulos, e dias depois Tomé aí sim estava com os demais, e Jesus aparece de novo, e ele diz para Tomé: veja, Tomé, que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas chagas, porque Tomé havia dito que se não colocasse a mão do lado ou no lado de Jesus, onde ele foi ferido com a lança do soldado romano, e se Tomé não colocasse os dedos nos seus cravos, né, mãos e pés, né, no pulso onde ele foi pregado na cruz, ele não creria. Quando Jesus aparece, está lá em João 20, Jesus diz para ele: não seja incrédulo, Tomé, seja crente, toca aqui, toca do meu lado, toca nas minhas chagas. E aí Tomé, ele se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E você vai encontrar também Paulo falando lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler a partir do verso 50. Inclusive o verso 50, algumas crenças, algumas religiões, como o Espiritismo, interpretam parte do verso 50, querendo provar através desse verso que Jesus não entrou nos céus, não foi assunto aos céus em carne e osso. Aí Paulo diz aqui, a gente vai ver que não é isso. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E eles param por aí. Então eles interpretam dessa maneira: bom, se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, então Jesus não entrou no reino de Deus nos céus em carne e osso. O pessoal fala, por exemplo, naquela passagem do caminho de Emaús, que Jesus ressuscitado aparece
para dois discípulos que iam pelo caminho conversando, tristes com a crucificação e a morte de Jesus. E Jesus se junta a eles e começa a falar com eles, e eles o convidam para entrar na casa deles. O dia já declinava, já era tarde, e Jesus come com eles. E quando Jesus come e Jesus termina de falar algumas coisas, os olhos deles se abrem e eles percebem que era Jesus, e Jesus desaparece do meio deles. Então ali também Jesus também se alimentou. O Espírito não se alimentaria. Voltando a Coríntios, 1 aos Coríntios 15, 50 em diante, então diz o quê? E agora digo isso, irmãos, vou ler de novo o verso 50, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui ele já começa a explicar, né? Paulo já começa a mostrar o que ele quis dizer. Aí ele vai dizendo, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E quando ele fala que nem todos dormiremos, ele está falando da morte, né? De você morrer, e ele está falando do momento do arrebatamento, da volta de Jesus. Ele diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, ele quer dizer nós que estivermos vivos, né, naquele momento, seremos transformados. Por quê? Aí ele explica como que carne e sangue, no caso de Jesus e nós, carne e sangue podem entrar nos céus ou no reino de Deus. Porque convém que o que é corruptível, ele está falando da carne mesmo, da matéria que vira pó quando a pessoa morre. O que é corruptível, carne, ossos e sangue, se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, é um outro texto que Paulo explica que a ressurreição, ela reveste o corpo que era mortal, carne, osso e sangue, de algo imortal, da imortalidade, da incorruptibilidade, quer dizer, nunca mais vai morrer. E dessa maneira aconteceu com Jesus, e assim irá acontecer conosco também. Então, essa ideia de que Jesus, ele ressuscitou, ou melhor, que ele não ressuscitou, né, segundo o Espiritismo e outras ideologias, crenças. Por quê? Qual é o problema de Jesus ter ressuscitado? Para um gnóstico, para quem tem essa ideia platônica do mundo, o corpo é mau. E é estranho na cabeça deles, então, que o próprio Filho de Deus tenha ressuscitado, voltado à vida em seu próprio corpo. Até porque o Espiritismo, nós sabemos, ele defende a reencarnação, não a ressurreição. Então, a ressurreição incomoda o Espiritismo, porque vai contra a ideia de Allan Kardec, do Espiritismo, de que as pessoas reencarnam em outro corpo. E há também aqueles que defendem ou entendem que Jesus não teria ressuscitado num corpo, simplesmente, por exemplo, porque, dizem eles, alguém em carne e osso não consegue aparecer, desaparecer, passar por paredes, porta fechada, ele entra e sai. Não, isso não é coisa de carne e osso, de um corpo de carne e osso, mas é algo que é um espírito somente que faz isso. Primeiro, que o corpo glorificado, de Jesus, como a Bíblia chama, esse corpo glorificado, no estado perfeito, ele não está preso às leis físicas, é um corpo de glória. Então,
simplesmente tendo paredes, portas fechadas. Isso não impediu que Jesus ele pudesse adentrar aquele recinto onde os discípulos estavam e falar com eles, e depois ir embora sem ter que abrir porta ou fechar a porta. É um corpo de glória, corpo glorificado. E diz o apóstolo João, na primeira carta dele, na primeira carta de João, capítulo 3, ele diz assim no verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Haverá um estágio novo na eternidade. Sabemos que quando Ele está falando de Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, a Bíblia afirma categoricamente, a ressurreição corpórea de Jesus. Houve testemunhas que tocaram nele. Tem um texto, por exemplo, quero ler para você, Mateus, capítulo 28, diz que os discípulos abraçaram Jesus. Mateus 28, verso 9, diz aqui: E eis que Jesus veio ao encontro delas, ou melhor, aqui está falando das mulheres, que foram ver Jesus no túmulo, no domingo, bem cedo, no domingo da ressurreição. E aquelas mulheres que foram lá tratar do corpo de Jesus, e ele havia ressuscitado, conforme havia prometido. Então ele diz aqui, diz o texto, que ele diz assim: salve para elas. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então era um corpo físico. Então a Bíblia tem textos suficientes, todos os evangelhos, o apóstolo Paulo falando na sua carta aos Coríntios a respeito da ressurreição. A ressurreição faz parte do plano redentor, salvador de Jesus Cristo, que também veio para render, para restaurar, resgatar o corpo. Ok? E por último, aproveitando o embalo,